Chatizada, achei um vídeo interessante pra nós assistir hoje. Lá no canal do Você Sabia, se inscreve lá, tá? Contando a história da humanidade em 15 minutos, beleza? Se inscreve lá no canal do Você Não Sabia. Não, não é Você Não Sabia. Você Sabia. E depois se inscreve aqui no meu canal aqui, comente, deixa o like. Por favor, galera, eu tô precisando muito da ajuda de vocês pra continuar fazendo os conteúdos aqui pro canal e as lives. Lembrando que eu estou em live todos os dias depois das 2 da tarde, beleza? Eu te espero você lá, hein? Se você estiver vendo esse vídeo antes das 2 da tarde. Beleza? Ah, lembrando que saiu um videozinho novo, vai estar aqui no cardzinho aqui em cima aqui, que é do último vídeo que saiu, beleza? Assistem lá que é muito bom. Bora pro vídeo! A Terra tem 4,5 bilhões de anos, mas a nossa espécie não tem nem 1% disso. Mesmo tendo pouco tempo, mudamos praticamente tudo por aqui. Sejam bem-vindos à história da humanidade em 15 minutos. Bora! Uma curiosidade. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Humano Marques. Opa galera, sou o Daniel História. Uma curiosidade. O Daniel Molo, ele, não sei se ele nasceu aqui na Itália ou se ele morou aqui na Itália, mas ele fala italiano. Ou ele deve ter descendência de italiano, alguma coisa assim. Só sei que ele sabe falar italiano. Eu acompanhei o canal do Você Sabia há muitos anos. Desde quando eles tinham 50 mil, pra vocês terem uma noção. 50 mil inscritos. Eu acompanhava eles lá atrás. Molo. E você já parou pra pensar em como a gente chegou até aqui? Tipo, como a gente surgiu, como foi o começo de tudo? De primatas nas savanas africanas a seres conectados por inteligência artificial. E tudo isso aconteceu em um piscar de olhos na escala cósmica. Tudo começa há cerca de 7 milhões de anos, com os primeiros hominídeos, como os Sahelanthropus tichadenses. Hã? Não. Os primeiros hominídeos, como os Sahelanthropus tichadenses. Meu Deus! Tá parecendo comigo! Igualzinho, olha aqui! Olha! Sahelanthropus tichadenses. Esse primeiro hominídeo ainda andava de forma bípede, porém meio desajeitada. Alguns anos se passam e surgem espécies como os Australopithecus. Lembra da famosa Lucy, que viveu há 3,2 milhões de anos? Pois é, ela pertencia a essa espécie. Bonita, Lucy. Depois vem o Homo habilis, há 2,4 milhões de anos, que já usava ferramentas simples. Aí depois o Homo erectus aparece e começa a caçar em grupos e até mesmo migrar para fora da África. Foi o Homo erectus que dominou o fogo. E podemos dizer que o fogo foi tipo a nossa primeira grande tecnologia. Tudo mudou depois disso. Comida cozida, calor, proteção e mais tempo livre para pensar. E com suas migrações, o Homo erectus espalhou nossos genes pela Ásia e Europa. E depois de muitos ramos evolutivos, chegam os Homo sapiens. Por volta. Mas que eu tenho certeza que ninguém muito sabe. E certeza que nem todos sabem. Nós não somos homens Homo sapiens, nós somos Homo sapiens sapiens. Vai saber o porquê? Acho que é Homo sabidos, sabos. De sabo não tem nada, tudo uma mula. Porque cussão, meu lanche, cussão. Só pra vocês entenderem. Volta de 300 mil anos atrás, lá na África. E também haviam outros, como os neandertais, os denisovanos, mas foram os Homo sapiens que continuaram evoluindo. E outra coisa que evoluiu junto com a humanidade foi a calvície. Você sabia que mais... Eu não sou calvo. Eu já vou pular esse merchan, mas eu não sou calvo. Eu sei o que você pensou. Manual, e agora vamos voltar para o vídeo. Não sou calvo. Evolução cognitiva. Por volta de 70 mil anos atrás, algo muda. O cérebro humano passa por um salto gigantesco. Começamos a criar mitos, cooperar em grandes grupos e sonhar com o futuro. Esse período é o que os cientistas chamam de revolução cognitiva. Foi quando começamos a fazer outras coisas, contar histórias, imaginações, mitos e nos organizar como uma sociedade. E foi assim que viramos uma espécie dominante. A arte nessa época já rolava. Várias pinturas nas cavernas, figuras abstratas, rituais pré-vida, pós-vida, da chuva, do sol. Ou seja, galera, a arte rupestre é muito mais antiga do que a cidade, por exemplo. E foi nesse momento também que a gente começou a ser mais perigosos. A gente não caçava só com lança, mas também com ideias. E em 50 mil anos, os Homo sapiens já tinham se espalhado para vários lugares do planeta, da África ao Alasca, e eles iam de jangada, a pé, tudo na base da teimosia. Tô cansado de ficar aqui e quero explorar outros lugares. Aos poucos foram chegando na Austrália,
Austrália, na Europa e depois nas Américas. Mas uma das maiores viradas mesmo, uma das maiores revoluções, aconteceu entre 8.000 e 5.000 a.C. Estamos falando da famosa Revolução Agrícola. A gente para de correr atrás da comida e começa a fazer a comida vir até a gente. Deixamos de caçar para agora coletar. Com isso, começaram a plantar trigo, domesticar animais e também foram se criando vários problemas. Isso porque a humanidade agora tinha muita comida armazenada, podendo abrigar assim mais pessoas. E mais pessoas geram aldeias, cidades, leis e problemas. Por volta de 3.500 a.C., a roda surge, pouco antes da escrita e da Idade do Bronze. E podemos dizer que esse também foi um grande marco tecnológico. Vocês gostam da rodelinha? A rodelinha do chat aí, ó. A rodelinha de suas. Eu sei, chat, eu sei. Tecnológico. Só que no início a roda não foi feita para transportar coisas, mas sim como ferramenta para criar objetos de barro. É verdade. Depois que ela foi usada, muito tempo depois, que foi usada para conseguir transportar. Será que, tipo assim, eu penso, né? Será que quando os caras estavam lá criando a rodelinha, eles estavam, caralho, caiu, começou a rodar. Será que se eu coloco um treco na rodelinha, ficou meio estranho. Será que se eu colocar essa madeira na roda de madeira, ela vai continuar andando? Pode ter sido, tipo assim, os caras viram caindo a parada, começou a rodar. Tem uma coisa boa aí. Foi mais ou menos 100 anos depois que a roda foi criada que alguém teve a ideia de usar ela com eixos para criar carrinhos e carroças. E isso, galera, simplesmente revolucionou tudo. E também foi por volta dessa época, um pouco depois, que surgiu a escrita. Mas ela não era poesia. Ela foi criada, sabe pra quê? Para taxar a população, literalmente. Como havia muito estoque de comidas, o governo... Pensamentos intrusivos. Ai, não, eu vou ficar calmo. É melhor, porque eu não gosto de falar de política. Mas vocês entenderam. Sábios de homens sapiens saberão o que eu estou pensando. Eu sei. Então deixa o like aí, comente, se inscreve aqui no canal, por favor. Eu tô precisando muito. E compartilhe o canal pra todo mundo. Lembrando que eu tô em live todos os dias depois das 2 da tarde, lá na Twitch. Ou aqui no YouTube, aqui com jogos historinha, beleza? Eu queria ter um controle dos grãos, dos tributos, do estoque. Então a escrita foi criada para criar impostos, boletos, algo para a contabilidade. E com a escrita desenvolvida para tributos, novas leis foram surgindo e assim nasceu o Estado, templos e também exércitos. E isso acabou criando o poder e também a hierarquia, que causou ainda mais problemas. Como, por exemplo, as guerras e as doenças. Por volta de 3.300 a.C., começa a Idade do Bronze. Foi quando aprendemos a misturar estanho com cobre para criar o bronze. Um metal um pouco mais nobre, mais forte, mais durável. E isso muda praticamente tudo. Ferramentas, armas, construções. Impérios como sumérios, egípcios e hititas começaram a crescer com essas novas tecnologias. E o bronze, então, vira símbolo de poder, de avanço e também, como já falamos, de guerra, deixando as batalhas e os conflitos mais complexos, mais sofisticados. O bronze permitiu a criação de armas e armaduras mais resistentes e acabou aumentando assim as estratégias militares e, consequentemente, mais violência. E depois da pedra, do cobre e do bronze, veio o material. Vocês perceberam que a humanidade sempre ficou em guerra entre si mesma? Tipo assim, nós vemos guerra hoje, mas nós esquecemos que tem guerra há milhões de anos. Desde os primórdios dos primatas, do começo de tudo da raça humana, já tinha guerra. É foda, né? Você acha que é próprio uma coisa da natureza do ser humano viver em guerra? Infelizmente é assim, né? Fazer o quê? Material que mudaria tudo. O ferro. O ferro já existia na natureza, mas era difícil de dominar. Só com temperaturas muito altas, algo que ainda não sabiam. E quem conseguiu esse domínio do ferro primeiro foram os hititas, lá na Anatólia, a atual Turquia. E eles guardavam essa técnica como segredo de Estado. E quando esse segredo vazou, foi uma revolução. Ferramentas ainda mais duráveis, armas ainda mais letais, e assim começa a Idade do Ferro. Se os impérios já eram fortes com o bronze, imagina com o ferro. Impérios mais fortes, guerras mais intensas, e depois disso o mundo nunca mais foi o mesmo. Na verdade, cada etapa o mundo vai mudando, né?
Em poucas palavras, tudo quem em guerra. dominava o ferro dominava a guerra. E quem dominava a guerra dominava ali seu mundo, território, né? o mundo. O warzinho, né, da vida. E o ferro, obviamente, não foi usado só para guerra, né? A agricultura evoluiu bastante. Novas ferramentas, enxadas, arados, equipamentos muito mais eficientes. E a Idade do Ferro foi o que impulsionou o crescimento dos reinos, fortaleceu exércitos e preparou o terreno para o surgimento de grandes impérios clássicos. Como o Império Romano e o Império Persa, gregos, romanos, maias, chineses. Cada um com sua particularidade, deixando uma pegada cultural no mundo. Idioma, arte, construção, organização social. E esse momento foi conhecido também como o período clássico, marcado pelo desenvolvimento da filosofia e da arte. Mas também as guerras não paravam, estando presente cada vez mais. As chamadas de religiões organizadas também surgem nesse período. É claro que sempre houve religião desde a pré-história, mas foi ali que as coisas começaram a ficar mais estruturadas. Os gregos vêm com a filosofia, a democracia. Foi na Grécia também que nasceu a ciência, com Pitágoras, Hipócrates, Arquimedes. Mas a ciência ainda era restrita, coisa de elite ou protegida pela fé. Essa então foi uma época de impérios, conquistas, mas também de ideias que moldam o mundo até hoje. Com a queda de Roma, entra a chamada Idade Média. A Idade Média foi marcada por castelos, cruzadas, reinos fragmentados. Sempre Na Idade Média, a maior meio. parte das guerras foram guerras entre eles mesmos. Sim. E não Internas. conflitos de outros Não, impérios. A guerras galera tava internas. entrando em crise, tá ligado? Ficando maluco. E nessa época, o domínio da fé era quase absoluto sobre a razão. A Europa mergulha em feudos, a igreja fortemente domina. E no meio disso tudo, tivemos a famosa peste bubônica, que dizimou a Europa peste e bubônica, enfraqueceu o sistema feudal. E com Nossa isso, Senhora, milhões de uma das pessoas piores. acabaram indo de Elvis. Cerca de 1/3 da Europa foi dizimada. Nossa Senhora. E o que potencializou Coisa esse demais, problema chat. foi a densidade populacional e as condições precárias de higiene. Muita gente morando próxima uma da outra, acumulando muito lixo e faltas de saneamento básico ajudaram a proliferar essa doença, que era transmitida por ratos e pulgas infectadas. E a sociedade então começa a mudar à força. E mesmo no meio de todos esses problemas, coisas boas estavam aparecendo. Universidades surgem, saberes antigos são preservados, o comércio cresce e as cidades ganham força. E uma nova classe social começa a aparecer, a burguesia. E com essa nova classe social vem o investimento à arte, ao conhecimento, à ciência e também o questionamento. Só que, galera, enquanto a Europa tava ali, né, toda problemática, em outros lugares do mundo, como por exemplo o mundo islâmico, era o centro do saber, tendo medicina, álgebra, astronomia, tudo isso, galera, estava ganhando muita força por lá. E a China também estava bombando, Literalmente, né? surgindo invenções como pólvora, papel, bússola, tecnologias que o Ocidente só foi conhecer muitos anos depois. E voltando na Europa, enquanto a peste destruía tudo, a sociedade começava a questionar o que está acontecendo, qual que é o meu propósito, preparando assim o terreno para o Renascimento. No século O XV, Renascimento. o Renascimento reacende a chama do saber. Interesse na arte, ciência, experimentação e também explorações. As pessoas então começam a se questionar: por que acreditamos nisso? O que existe fora da Terra? E foi nesse clima que surgiram invenções como o telescópio, estudos sobre o corpo humano, sobre a anatomia e também novas teorias sobre o universo. O homem deixava de ser só uma criatura e começava a tentar entender o Criador. Pela primeira vez em séculos, a dúvida era bem-vinda e o pensamento ganhava coragem. Não era só mais obedecer e aceitar. Agora o ser humano tinha que duvidar, testar, imaginar. E com novas ideias surgiram novas tecnologias, novos mapas e os povos começavam a olhar para o mundo como algo explorável. E aí nesse momento vieram as grandes navegações. Novas rotas, novos continentes, novas riquezas. As grandes navegações então ligavam continentes, ideias, mas também espalharam doenças, Guerra. escravidão e mais guerras. E depois dessas grandes navegações, muita coisa mesmo aconteceu. Tivemos a criação da imprensa, da reforma protestante. E aí que aconteceu a Revolução Científica, que começou a mudar a nossa forma de entender tudo. Nesse período também surgiu o Iluminismo, que colocou a razão no centro de tudo, no centro dessa história. Newton explica a gravidade, Darwin propõe a evolução. A humanidade começa a entender como ela própria surgiu. A ciência ganha força de verdade. Passamos a entender um mundo com fórmulas,
provas, experimento e observação. Ideias a ciência iluministas começam a ganhar formas, considerada bruxaria, liberdade, razão, igualdade. Essas ideias alimentaram revoluções pelo mundo. Primeiro a América, depois a França e depois chega a revolução que mudaria o mundo de vez, a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, primeiro a vapor, depois a eletricidade, tudo muda. Agora temos indústria, produções em massa, cidades gigantescas e o surgimento do capitalismo moderno. Trens, fábricas, cidades. O mundo ganhou um novo ritmo, mais rápido, mais urbano e também mais poluído. E é assim que a humanidade entra no século XX, acelerado como nunca antes. 1999. Um planeta que nunca mais será o mesmo. O século XX já começa com o quê? Com guerras, e guerras mais brutais. 2 guerras, bomba atômica, aniquilações em massa. Mas também vieram muitas coisas boas, como as revoluções, invenções, vacinas, antibióticos, voo, rádio, cinema, computadores. Internet. Em 69, o ser humano pisou na Lua. Isso com menos tecnologia que um celular hoje. E enquanto a tecnologia disparava, o mundo começava a repensar em o que é justiça, o que é liberdade, igualdade, surgindo assim direito. Eu pensando, né? Pra onde vamos? Se em 100 anos... Tipo assim, eu tava vendo um estudo que em 100 anos a humanidade mudou muito mais que em 2000 anos, por exemplo. Que mudou muito em 100 anos. Em 125 anos, na verdade, vamos dizer. Dos anos 900 pra cá, de 1900 pra cá, mudou tudo e muito rapidamente. Foi um crescimento total e também em um crescimento total na população, né? Que hoje nós estamos chegando a quase 8 bilhões de pessoas. Então, além de crescer a população, começou a crescer outras coisas. Muito foda, muito foda. E eu fico pensando, pra onde iremos daqui a uns 10, 15, 20 anos? Direitos civis, lutas contra o racismo e também contra a desigualdade. E depois disso, computadores, internet, celulares ou smartphones, biotecnologias, redes sociais e agora inteligência artificial. Hoje, galera, vivemos a era digital, onde a internet conecta tudo e todos. E parece que estamos vivendo cada vez mais no futuro. Em um século, fizemos muito mais do que em toda a nossa história de vida. Isso aí. Só que, como vocês aprenderam, quando vem muita coisa boa, também acaba trazendo vários malefícios. E a conta ambiental começou a chegar. E atualmente o nosso planeta tem mais de 8 bilhões de pessoas. E os dilemas só aumentam. Pandemia, aquecimento global, ética da tecnologia, desigualdade, problemas mentais e muito mais. Nunca mudamos tanto em tão pouco tempo. E pela primeira vez, as nossas mudanças estão também mudando o mundo. Mudando o clima, a paisagem e até mesmo as espécies. E talvez até mesmo o nosso próprio futuro. Hoje vivemos em o que os cientistas chamam de antropoceno. A época em que o ser humano é a principal força geológica do planeta. Capaz de fazer o que ele quiser com ele, seja por bem ou por mal. E agora, qual será o próximo passo da humanidade? Ir para outro planeta, editar o próprio DNA, se fundir com uma máquina? Ou quem sabe viver em equilíbrio com o planeta? A história da humanidade é cheia de caos, genialidade e reviravolta. Mas relaxa que ela ainda não acabou, ela ainda está sendo escrita. E o que a gente faz hoje vai definir o que vai ser o próximo capítulo. Então aproveita esse pequeno espaço no tempo da nossa história e deixa o seu like aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Comenta. Deixe seu like lá no vídeo do Você Sabia, se inscreve lá. E se inscreve aqui no meu canal também, O Gringo TV, e nas minhas redes sociais, @O Gringo TV em todas as redes sociais. Cara, é real, é absurdo esse vídeo, gostei, ficou muito bom e explicou muita coisa em 15 minutos, né? Tipo, muita coisa que nem todo mundo sabe. A única coisa que eu pensei que eles iam dizer e eles não falaram é a questão que nós não somos considerados Homo sapiens, mas sim Homo sapiens sapiens. Mas é isso, galera. Vídeo muito interessante. Curti pra caramba. Deixa teu like aqui, se inscreve aqui no meu canal aqui e comente. E não deixe de ativar o sininho das notificações. Lembrando que eu estou em live todos os dias, depois das 2 lá na Twitch, beleza? Muito obrigado a todos. Não deixe de seguir as minhas redes sociais. Tenha uma boa noite. Falou. Fui.